Chaves bíblicas para a prosperidade financeira. Capítulo 5. Honre o seu pastor e receba as bênçãos de Deus. Glórias a Deus. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros, cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Romanos capítulo 13, versos 7 a 10. Louvado seja Deus. Compartilhe. Se inscreva. Dê o seu like, em nome de Jesus. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Porque diz a Escritura, não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. 1 Timóteo capítulo 5, versos 17 e 18. Uma grande discussão sobre quem seriam esses presbíteros ou ancião. Se você fizer uma pesquisa profunda na palavra da verdade, 2 Timóteo capítulo 2, versos 15, verá que, à medida que a primeira igreja cristã crescia e se desenvolvia, esses anciãos não eram somente os homens mais idosos, eram pastores chamados e preparados por Deus para cuidar do rebanho. Na versão King James da Bíblia em inglês, o termo pastor é usado somente uma vez no Novo Testamento, em Efésios capítulo 4, versos 11. Ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastor e doutores. O vocábulo pastor possui outros correspondentes em língua inglesa, diferentemente do que ocorre em língua portuguesa. Como se pode verificar na versão da Bíblia revista e corrigida de João Almeida, Mesmo sendo esse texto o único a empregar o termo pastor, essa versão inglesa da Bíblia, notamos esse ministério ser mencionado, porém, com outras designações. A mesma palavra grega utilizada para designar pastor refere-se também a condutor guia. A palavra de Deus nos fala de Jesus como sendo o supremo pastor. 1 Pedro capítulo 5, versos 4. Também Paulo afirma em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1, parte B, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra deseja. A palavra episcopado pode denotar cargo de supervisor, mas é também utilizada em associação com o ofício de pastor. Louvado seja Deus. 1 Pedro capítulo 2, versos 25. A palavra do Senhor diz assim, porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma.
Desse modo, podemos comprovar que pastor e bispo referem-se ao mesmo ofício, porém com palavras diferentes. No Novo Testamento, Jesus o apóstolo e o apóstolo Paulo usaram o termo rebanho para se referirem à igreja ou ao corpo de Cristo. Quem é o responsável pela supervisão do rebanho de ovelhas? O pastor. Observe em Atos capítulo 20, versos 28, o que foi dito por Paulo em sua mensagem de despedida aos anciões da igreja de Éfeso. Atos capítulo 20, versos 28. A palavra nos diz assim: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Paulo falava aos obreiros da igreja em Éfeso essas coisas. Ele declarou: o Espírito Santo vos constituiu bispos. Quem eram os bispos? Eles eram os pastores. Paulo se dirigia a pastores. Louvado seja Deus. Observe a última parte do versículo: todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus. Portanto, esses obreiros eram pastores e mestres, não um empresário, alguém indicado para ser ancião da igreja. Homens de negócio não têm unção para servir no ofício de pastor. Quando nos referimos a ancião, pastor ou bispo, estamos designando a função pastoral. 1 Timóteo capítulo 5, verso 17, a palavra nos diz: os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Lembre-se do outro texto: portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Romanos capítulo 13, verso 7, parte B. Os pastores são os que se empenham na palavra e no ensino. Observe novamente 1 Timóteo capítulo 5, verso 17. Estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. De acordo com o que já foi dito, devemos render a cada um aquilo que lhe é devido, especialmente aos que se empenham na palavra e no ensino. Porque diz a Escritura: não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. 1 Timóteo capítulo 5, verso 18. Note que Paulo referia-se ao pastor. Lucas capítulo 10, verso 7, diz assim: e ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro de seu salário. Não andeis de casa em casa. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versos 12 e 13, a palavra nos diz: e rogamos-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor, por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Devemos ter em grande estima o ofício de pastor e aqueles que labutam na pregação e no ensino. E devemos considerá-los dignos de seu salário. 1 Coríntios capítulo 9, versos 7 e 14, a palavra de Deus diz assim: quem jamais milita à sua própria custa?
Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não come do leite do gado? Digo eu isso segundo os homens? Não, não digo isso segundo os homens. Diz a lei também o mesmo? Porque a lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura, tem Deus cuidado dos bois? Ou não o diz certamente por vós? Certamente que por nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança. E o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Se outros participam deste poder, autoridade sobre vós, por que não? Mas justamente nós. Mas nós não usamos deste direito, autoridade. Antes, suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Gálatas capítulo 6, verso 6, a palavra do Senhor diz assim: e o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aqueles que o instruem. Louvado seja Deus! Talvez não esteja muito claro para nós, mas a Bíblia, ampliada, publicada nos Estados Unidos, diz: aquele que recebe instrução na palavra de Deus, parta todas as boas coisas com seu mestre, contribuindo para o seu sustento. Na versão da Bíblia Viva, aqueles que aprendem a palavra de Deus devem ajudar seus mestres, pagando-lhes. Outra versão diz: repartindo com eles todas as coisas boas. Honrar o ofício pastoral. Lemos em Gálatas capítulo 6, verso 6: e o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Este versículo foi enfatizado apenas para poder ilustrar sobre a honra devida ao ofício pastoral. Mais especificamente, chamamos a atenção para a atitude de honrar o pastor, não apenas pela sua pessoa, mas principalmente pelo cargo que ele ocupa. Deve haver respeito e reverência por esse cargo. Este padrão bíblico é importante para que se obtenha a prosperidade financeira. Temos um exemplo no Novo Testamento de alguém que honrava o cargo de sumo sacerdote. Lembre-se do episódio em que Atos dos Apóstolos, em que Paulo compareceu diante do Sinédrio e o sumo sacerdote ordenou que lhe golpeassem a boca. Em outras palavras, alguém foi ordenado que esbofeteasse Paulo. O sumo sacerdote não estava vestido como tal naquela ocasião. Paulo não o reconheceu. Após ter recebido os golpes, Paulo disse: Deus te ferirá, parede branqueada. Tu estás aqui assentado para julgar-me conforme a lei, e contra a lei me mandas ferir? Atos capítulo 23, versos 3. Após Paulo proferir esta sentença,
Os presentes perguntaram-lhe, e os que ali estavam disseram: injúrias o sumo sacerdote de Deus. Atos capítulo 23, versos 4. Imediatamente, por honrar aquele cargo, não o homem que havia cometido um erro, Paulo se desculpou. Não sabia, irmãos, que era o sumo sacerdote, porque está escrito: não dirás mal do príncipe do teu povo. Atos capítulo 23, verso 5. Em outras palavras, Paulo se desculpou, afirmando que se soubesse que ele era o sumo sacerdote, não teria agido naquela forma. Por quê? Porque Paulo respeitava a função. Como Deus assalaria os ofícios ministeriais? Você poderá entender mais sobre a natureza de Deus e sua mente ao observar os tipos de projeções no Antigo Testamento. Os levitas ocupavam o cargo de sacerdote e cumpriam todo o trabalho sacerdotal. Alguns desses levitas eram os sumos sacerdotes, servindo por um período de tempo maior do que os demais sacerdotes. Os levitas serviam por apenas 20 anos, dos 30 aos 50 anos de idade. Números, capítulo 4. Eles se aposentavam ao completar 50 anos. Deus planejara um suprimento financeiro para ajudá-los quando se aposentassem. A congregação entregava os dízimos aos levitas. Certamente os levitas possuíam gado, terras, etc, etc. Quando se aposentavam, contavam com plena suficiência financeira. Há bênçãos por honrarmos a quem Deus honra. Estou no ministério desde 1974. Algo que aprendi sobre honrar aqueles a quem Deus colocou no ofício pastoral. Não é apenas o que eu penso, não é apenas algo que alguém me disse, é o que aprendi. É necessário honrar o ministério e o homem que desempenha a função de pastor. Quem age assim tem vida próspera. O apóstolo Paulo afirmou que digno é o trabalhador do seu salário. 1 Timóteo capítulo 5, verso 18. Em outras palavras, antes de tudo, é preciso verificar se o pastor está plenamente suprido financeiramente. Lemos em Gálatas capítulo 6, verso 6, e o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Mas observe o versículo 7, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Na maioria das vezes, esse trecho é citado fora do contexto. Você já deve ter ouvido, por exemplo, um evangelista tomar esse versículo e pregar aos pecadores. Contudo, tal versículo foi dirigido à igreja. Paulo escreveu essa carta para que fosse lida pelas igrejas da galáxia. A semeadura e a colheita estão associadas ao versículo 6, ou seja, ao compartilhar com aquele que ensina a palavra. Notei que as igrejas que sustentam seus pastores sempre prosperam. Isso acontece porque semeiam o tipo certo de semente. Igrejas e membros colhem aquilo que semeia. Também pude notar o que acontece com aqueles que atam a boca do boi que debulha, que pagam aos servos de Deus um salário tão baixo que mal podem sobreviver. As igrejas que agem dessa forma nunca prosperam.
As bênçãos espirituais e financeiras são retidas porque há desobediência à palavra de Deus. A igreja semeia na medida em que seus membros individualmente semeiam. Anos atrás conheci uma igreja muito próspera. Era uma grande congregação para a época. Atualmente pode não parecer muito, mas há 40 ou 50 anos atrás, ter 2.000 membros reunidos ao domingo à noite era algo tremendo para uma igreja do Evangelho pleno. A maioria das congregações tinha em média de 100 a 200 membros nos cultos dominicais à noite. Porém, essa igreja, durante os cultos de avivamento, contava com uma audiência de 800 a 1.000 membros. Portanto, era uma grande igreja. Havia um jovem pastor auxiliar dessa igreja que era um grande amigo meu. Uma vez em que fomos juntos a uma convenção, ele me contou que estava grandemente perturbado por causa de um problema. Ele me confessou que a igreja da qual era membro havia convidado um pastor para pregar. Explicou que sempre davam ao pastor convidado a oferta de domingo à noite. As ofertas arrecadadas ao domingo à noite oscilavam em torno de 300 a 350 dólares. As ofertas dos cultos realizados durante a semana eram destinadas a pagar as despesas da igreja. Eles hospedavam o pastor convidado em hotel e sustentavam-no enquanto permanecesse na cidade, além de custearem suas demais despesas. Lembre-se que isso ocorreu há 40 ou 50 anos atrás. Não havia tanto dinheiro como atualmente, mas há mais abundância hoje em dia. Essa quantia era muito alta na época. O jovem pastor continuou relatando que o valor arrecadado em ofertas no domingo à noite era conhecido e, ao ser convidado um pregador para ministrar, aquela quantia seria ofertada a ele. Porém, a congregação inteira afirmou que a oferta era muito alta. Queriam ofertar-lhe apenas 150 dólares, guardando o resto para a tesouraria da igreja. Fazer isso seria o mesmo que pegar uma arma, render um sujeito e assaltá-lo. Isso seria roubo. A Bíblia nos alerta: não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo que o homem semeia, isso também ceifará. Gálatas capítulo 6, verso 7. As igrejas colhem aquilo que semeiam. Após essa atitude, aquela igreja sofreu um grande declínio. Com efeito, um de seus pastores auxiliar disse-me anos mais tarde que ninguém mais foi batizado com o Espírito Santo durante 3 anos e meio naquela igreja. Pense bem nisso. Uma congregação colherá aquilo que semear. E muitas igrejas ficam surpresas por não prosperarem. Há quem diga: não entendo por que Deus não nos abençoa. Precisamos de um novo pastor. Mas qual a atitude em relação ao pastor atual? A liderança da igreja deve estar atenta quanto ao suprimento do pastor. Antes de se preocupar com qualquer necessidade material da igreja, garanto que, se assim fizerem, serão abençoados por Deus. Lembro-me de ter dirigido um encontro em uma igreja no Texas, em um local onde eu já havia estado várias vezes. O pastor daquela igreja havia me dito que fora sugerido à liderança da igreja que levantasse fundos para ajudar o pastor. Isso ocorrera há muitos anos.
Era comum um pastor ter uma casa pastoral com todas as despesas pagas e ainda receber um salário de $150 por mês. Contudo, alguém deu a entender que, devido ao pastor receber muitas visitas, seria necessário um fundo especial para custear essas despesas. Aquele pastor particularmente morava em uma cidade grande, vários pregadores frequentemente visitavam-no. Era necessário muito dinheiro para hospedar tantas pessoas, por isso foi sugerido à liderança que angariassem recursos a fim de serem usados nos gastos com as pessoas hospedadas pelo pastor local. Dessa maneira, ele não precisaria gastar do próprio salário com essas despesas. Esse dinheiro também seria destinado à compra de móveis para a casa pastoral e à compra de um automóvel, pois o pastor fazia várias visitas com o carro dele. Com isso, o pastor continuaria tendo seu automóvel, mas outro veículo seria destinado ao trabalho da igreja, uma vez que as visitas eram constantes. Tendo a liderança hesitado, alguém sugeriu que se tentasse aquilo por um ano. Essa pessoa acreditava que o que uma igreja semeasse, colheria. Os membros individualmente também criam. Então, a liderança destinou uma parte da renda da igreja para auxílio do pastor. Um dos membros me disse mais tarde que, ao tomarem a decisão de começar um fundo de auxílio ao pastor, a renda da igreja duplicou quase que da noite para o dia. Eles realizaram um encontro de homens de negócios. No ano seguinte, aquele senhor me relatou: aumentaremos a quantia do auxílio pastoral. Nós estamos dando ao pastor tal porcentagem, vamos dar uma porcentagem maior. Assim fizeram e Deus continuou a abençoá-los. Um dos homens da liderança contou-me também que no ano seguinte houve um novo encontro e voltaram a aumentar a porcentagem do auxílio pastoral. E que, embora a quantidade de pessoas na igreja não tivessem sido ampliada, Deus continuava a abençoá-los. A liderança dissera: quanto mais aumentamos o auxílio pastoral e abençoamos o pastor, mais o Senhor nos abençoa. Eles entenderam esta realidade. Glórias a Deus. Eles estavam dando a honra a quem merecia honra, de acordo com a Bíblia. Honramos a Deus quando estimamos, honramos e obedecemos a sua palavra. Essa é a realidade. Honramos a Deus quando estimamos, honramos e obedecemos a sua palavra. Louvado seja Deus. No Antigo Testamento o Senhor prometeu: porque aos que me honram, honrarei. 1 Samuel capítulo 2, versos 30. Sabe como honrar a Deus? Honra-se a Deus ao praticar a sua palavra. Essa é a principal maneira de honrá-lo. Ele honrará particularmente se você honrar. Também honrará a igreja que agir assim. Por esse motivo, eu o incentivo a cuidar de seus pastores e daqueles que têm zelado por você. Uma forma de fazer isso é lembrar-se de seu pastor e da esposa no Natal, nas datas de seus aniversários. Há muitas pessoas de igrejas pequenas que não têm as mesmas condições financeiras de outras para colaborar. Mas sempre podemos fazer algo. Os líderes normalmente atentam para isso. Talvez seu pastor não diga nada porque você poderia pensar que ele o faz em benefício próprio.
Entretanto, você sabe que não estou apontando isso em meu próprio benefício, porque não vou ganhar nada com isso. Apenas o ensino a honrar e apoiar o seu pastor, porque desejo que você seja abençoado. Há várias maneiras de prestigiar seu pastor. Você pode honrar seu pastor dando-lhe um presente de Natal, frequentemente enviando-o com a esposa a convenções e seminários. Temos nossos encontros anuais e seminários bíblicos de inverno. Você poderia enviá-lo a encontros com esses. Separe uma verba especificamente para esse fim. Ou levante ofertas especiais para garantir a participação deles em reuniões como essas. Pastoreei igrejas durante quase 20 anos e de certas convenções eu tive de participar. Uma delas foi uma reunião estadual que nossa denominação realizava todos os anos. Minha igreja levantava uma oferta especial no domingo anterior à viagem para enviar-me com minha esposa à convenção, para pagar nossa hospedagem e alimentação. Muitas vezes compravam um terno novo para mim e um vestido novo para minha esposa, para usarmos nessas viagens. Porque compravam roupas novas para nós, porque nós íamos à convenção para representá-los. Da mesma forma, quando você enviar seu pastor e esposa a alguma reunião especial ou convenção, compre-lhe um terno novo e um vestido novo para a esposa dele. Por quê? Porque eles representarão você. Ao olharem para seu pastor e vê-los mal arrumado, poderão comentar: que espécie de bando ele pastoreia. Poderão criticá-los. Com certeza você desejará que seu pastor esteja bem, porque ele deseja o mesmo para você. Eu não ensino isso apenas por ensinar. Falo de coisas importantes para garantir-lhe que os pastores estão em posição de autoridade na igreja, que ao honrá-los, as bênçãos de Deus virão sobre você e sua congregação de uma forma bem maior do que já foi experimentado antes. Fui batizado com o Espírito Santo, falei em outras línguas quando era um jovem pastor batista, por isso fui excluído dessa denominação e fui para o meio pentecostal. Lembro-me de que naquela época nossas igrejas eram pequenas, não poderíamos prometer um salário ao pastor. Era necessário exercer a fé até para conseguir um salário e pagar as despesas da igreja. Dessa forma, eu tinha de estimular a igreja a exercer fé também. Os dízimos e as ofertas alçadas no domingo pela manhã geralmente pertenciam ao pastor. As ofertas do domingo à noite eram destinadas à igreja e as de quarta à noite, as demais despesas, a igreja trabalhava com esse tipo de plano financeiro. Os líderes da denominação não atavam a boca do boi que debulhava. Amordaça-se a boca do boi onde se rouba os ministros de Deus. Percebi nos primeiros anos de meu ministério pastoral que as igrejas do Evangelho Pleno espalhadas pelos Estados Unidos abriam um novo templo por dia e mais 2 por domingo. De fato, em um período de 10 anos foram fundados quase 7 novos templos por semana. Então os líderes da denominação decidiram fixar o salário dos pastores em $100 por semana. Lembro-me de um superintendente daquela denominação que fora pregar em uma
E terminada a igreja, que era bem grande, essa igreja era frequentada por quase 2.000 membros no domingo à noite. A frequência no domingo pela manhã não era tão grande, oscilava entre 1.500 a 1.800 pessoas. O pastor daquela igreja não costumava destinar os dízimos e as ofertas do domingo de manhã para si mesmo, e sim para os pastores auxiliar. Ele apenas dizia à congregação: permanecerei em pé à porta, cumprimentando as pessoas, e apenas crerei em Deus e nada mais. Se você quiser deixar alguma contribuição em minhas mãos, tudo bem. Se não quiser, está tudo bem também. As pessoas costumavam contribuir como desejavam. Desse modo, o pastor recebia provavelmente milhares de dólares por ano. Um dia, aquele superintendente que mencionei foi pregar naquela igreja, levou o pastor para comer fora e aconselhou: você deveria submeter-se a um salário. Seja humilde, dê um bom exemplo, contente-se com um salário semanal de $100. É mais que suficiente. Ninguém ganhava mais do que isso na ocasião. Então o pastor lhe respondeu: não, eu não vou fazer isso. Você não percebeu que congrego na maior igreja do estado? Nós temos mais pessoas salvas, mais pessoas cheias do Espírito Santo e mais pessoas curadas do que em qualquer outro lugar dos Estados Unidos. Temos a maior frequência de pessoas nos cultos. Eu não vou me submeter a um salário. Antes de me tornar pregador, eu era empresário, recebia algumas propostas de salário de outros empresários para trabalhar para eles. Eles me ofereciam de $19.000 a $24.000 por ano para gerenciar seus negócios. Isso na época da Grande Depressão. Se vale $19.000 por ano para o mundo, também vale $19.000 por ano para Deus. Não digo que concordo com a atitude desse pastor, ou com os comentários das pessoas a respeito. Elas são contra esse tipo de comportamento, mas percebi que as igrejas que ataram a boca do boi que debulhava, ou seja, do pastor, começaram a decair em número de membros e em espiritualidade. Não se moviam pelas manifestações e poder do Espírito Santo com a mesma intensidade de antes. O modo prático de a fé operar nas finanças. Há um modo prático para que as bênçãos de Deus sejam desfrutadas tanto individualmente como pelo corpo de Cristo. Será apresentado aqui. Umas pessoas têm uma ideia errada quando se ensina e prega-se sobre fé. Pensam que se um ministro é guiado pela fé, não precisa ser abençoado por elas. Por exemplo, lembro-me de certa vez em que lecionei em uma convenção. Eu era apenas um dos preletores, ministrei diariamente durante 5 dias. Quando estávamos prontos para ir embora, no encerramento do encontro, os responsáveis pelo evento disseram que todos os professores deveriam dirigir-se a um lugar determinado para serem reembolsados pelas despesas da viagem. Minha esposa e eu havíamos viajado assumindo as despesas relativas àquela reunião. Em seguida, iríamos para outro encontro e, para ser honesto, não tínhamos dinheiro suficiente para isso.
acompanhamos os outros para buscar o reembolso de nossas despesas. No momento em que os promotores do evento dirigiam-se a nós, disseram que eu havia pregado sobre fé, que eu era um pregador da fé, que eu fosse em frente e continuasse crendo em Deus, e não me deram um centavo algum. Eu fiquei espantado. A Bíblia nos ensina sobre fé, mas o que eles fizeram nada teve a ver com fé, pois não encontrou respaldo na palavra de Deus. Se assim fosse, por que o texto bíblico recomendaria: dai a cada um o que deveis? Romanos capítulo 13, versos 7. Lembro-me que pensei, não sei o que dizer à minha esposa, porque não tenho dinheiro suficiente para ir ao próximo encontro. Eu não tinha cartão de crédito naquela época, não tinha sequer combustível suficiente para chegar ao local programado. Havia empregado todos os meus recursos para chegar àquela convenção, viajara muito para chegar lá. Os responsáveis por aquele encontro disseram apenas que eu fosse em frente e andasse pela fé, e por isso não me reembolsariam. Porém, havia uma obrigação por parte daquelas pessoas que me haviam convidado para ministrar. Louvado seja Deus! Se não fosse pela ajuda de um dos empresários presentes na reunião, eu teria ficado em apuros, mas o homem andava próximo de Deus o suficiente para ouvir o que Deus lhe falara. Aquele empresário não sabia o que acontecera. Eu não lhe contei nada, não contei nada a ninguém, para ser sincero. Ele disse: irmão Reagan, Deus mandou que eu lhe desse $100. Aqueles $100 me levariam aonde eu precisava ir. Respondi: eu acredito, obrigado. Louvado seja Deus. Na igreja seguinte, os promotores do encontro me perguntaram: irmão Reagan, a igreja anterior lhe deu alguma ajuda por pregar lá? Então respondi que eu não queria atacar ninguém, mas, como insistiram em saber, disse-lhe a verdade que não me deram nada, que falaram que por ser alguém que ensina sobre fé, eu deveria apenas ir em frente e viver pela fé. Após meu relato, eles apenas garantiram que cuidariam disso. Pouco tempo depois, recebi aquele grupo, aquele mesmo grupo, eu recebi deles um cheque no valor de centenas de dólares. As pessoas da igreja visitada anteriormente também deveriam ter feito isso, mas ataram a boca do boi que debulharam. Por outro lado, também é verdade que qualquer um de nós, mesmo pregador, pode errar na área financeira e deixar de entregar às pessoas o que lhe pertence, e isso também é atar a boca ao boi que debulha. Quando se ata a boca do boi, as pessoas são roubadas também. Quando comecei a pregar, eu tinha apenas 17 anos. Depois que fui batizado com o Espírito Santo, pude aprender muito mais e muito mais rápido, apesar de ter o Espírito Santo habitando em mim e testemunhando sobre o meu novo nascimento. Comecei a pastorear a primeira igreja aos 18 anos. Era uma igreja do interior, localizada em um lugar distante. No primeiro ano em que comecei a pregar, gastei 4 pares de sapato, porque tinha de caminhar muito para chegar até a igreja. Não eram sapatos caros, afinal tratava-se dos dias da Grande Depressão. Na loja de sapatos J.R. Penney,
Havia 3 tipos de sapatos. Um custava 98 centavos, outro 1,98 e outro deles 2,98. Tentei ficar no meio termo e comprei o par que custava 1,98, mas gastei 4 pares em um ano e fiquei sem dinheiro para comprar outro par. Saiba que eu não recebi oferta alguma, nem mesmo tínhamos um gasofilácio. Pastoreei aquela igreja há cerca de 3 anos e nunca recebi uma simples oferta, porque eu pensava, eu tenho de viver pela fé, sou alguém que ensina e prega sobre fé. Na verdade, eu não estava vivendo pela fé, mas pela ignorância. Há uma grande diferença entre fé e ignorância. A fé se baseia no conhecimento da palavra de Deus. Contudo, eu tinha sensatez suficiente para saber que se convidasse alguém para dirigir um encontro em minha igreja, eu teria obrigação de dar-lhe uma oferta. Por outro lado, nunca tínhamos levantado oferta na igreja. Eu nunca falei sobre esse assunto. Lembro-me de que, em uma ocasião, precisei de $3. Pode não parecer muito, mas na época, $3 para mim equivaleria a $3.000 hoje. Ao caminhar para a igreja naquela tarde, eu orei pelos $3, pois precisava deles. Mas não se levantavam ofertas em nossa igreja, porque eu andava pela fé. Como já disse, na realidade eu andava pela ignorância. Havia uma senhora pequenina, de cabelos avermelhados, que tocava piano em nossa igreja. No meio do culto, do hino dela, naquele momento ali que ela estava tocando o hino, que ela tocava naquela noite um hino muito bonito. Nem mesmo ela esperou a música terminar. Parou, levantou-se e disse: eu vou levantar uma oferta para o irmão Hegel. O Senhor me disse que ele precisa de $3. Irmãos, ela estava correta. Deus falou com ela. Como nós não tínhamos gasofilácio, nem outro recipiente para recolher as ofertas, ela tomou emprestado o chapéu de um irmão e passou pela igreja. Não havia música naquele momento, pois ela era a única pianista da igreja e recolhia as ofertas também. Quase todas as ofertas foram em moedas, pois eram dias difíceis e poucos tinham notas maiores. Ao contar a oferta, vi que havia $3,10. Eu não senti o chão ao voltar para casa. Parecia estar flutuando. Eu estava muito emocionado. Aquela foi a única oferta que eu recebera em 3 anos. Após ser batizado com o Espírito Santo e passei a falar em outras línguas, eu já era nascido do Espírito. Mas a partir do batismo, fiquei cheio do Espírito Santo. Em seguida, comecei a pastorear uma pequena igreja do Evangelho Pleno. Pastoreei essa igrejinha por 6 ou 8 meses, até ser enviado a uma igreja maior, que pastoreei por quase 2 anos. O Senhor começou a questionar-me porque eu não tinha ensinado os cristãos daquela pequena igreja sobre dar os dízimos e as ofertas. Eu nunca dissera uma palavra a esse respeito. O Senhor disse: você lesou aquelas pessoas, você as fez errar. Eu tive de pedir perdão a Deus, então Ele me disse: eu quero que volte e peça perdão à congregação, reconhecendo o seu erro. Em seguida, quero que os ensine sobre os dízimos e as ofertas. Eu repliquei: ouça, Senhor, eu não tenho mais contato com aquele pastor. Já se passaram mais de 2 anos. Se eu
disser a ele que o Senhor quer que eu volte para pregar, ele poderá pensar que eu quero voltar a pastorear aquela igreja novamente. Eu pedi ao Senhor, aquele pastor tem o mesmo Espírito Santo que eu, então o Senhor fale com ele. Às vezes erramos ao pensar que quando Deus nos fala algo, ninguém mais sabe a respeito. Mas, por que ser tão estúpido? Nós somos os únicos a ter o Espírito Santo. O mesmo Espírito vive em todos os que nasceram de novo. Então, 2 semanas depois, recebi uma carta daquele pastor. Naquela época, não tínhamos telefone. Mesmo que tivéssemos, não poderíamos fazer chamadas para longas distâncias, porque as ligações seriam muito caras. O pastor escreveu-me, como já disse, isso ocorreu 2 semanas após eu ter orado e arrependido-me diante de Deus, pedindo, Senhor, dê-me uma nova oportunidade e eu voltarei e pedirei perdão àquela igreja. Em sua carta, o pastor dizia, irmão Reagan, posso estar errado, mas parece que o Senhor está querendo que eu o convide a voltar e pregar em nossa igreja. Talvez para dirigir uma reunião de avivamento ou algo assim. Se você se sentir guiado por Deus a vir, entre em contato comigo. Oh, meu Deus. Eu respondi que poderia ir. Eu não lhe revelei que fui orientado a ir pregar em sua igreja, que Deus já me falara a respeito. Eu simplesmente disse sim, eu poderia ir àquela igreja. Ele me contatou novamente para marcar a data e eu aceitei. Quando cheguei à igreja, a primeira coisa que fiz foi colocar-me diante da congregação, contando exatamente o que Deus falara. Eu lhe disse, arrependi-me diante de Deus por ter falhado com Ele. Minha relutância em ensinar sobre os dízimos e as ofertas nada mais era do que egoísmo, mas eu chamava isso de fé. Eu pensava que estava vivendo pela fé, mas eu falhei com o Senhor por não os ter ensinado sobre o assunto. Portanto, eu os roubei. Deus quer abençoá-los, mas Ele não pode porque vocês não têm contribuído. Ofertar a Deus traz resultados. A Bíblia garante tudo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas capítulo 6, verso 7. Em outras palavras, se não semear, nada colherá. Aquela igreja nada semeou, portanto, nada colheu. Por isso eu disse, quero que me perdoem. Eu já me arrependi diante de Deus e graças a Ele já estou perdoado. Agora quero que esta congregação me perdoe. Cometi uma injustiça contra vocês. Agi de forma errada. Vou ensinar-lhe algo agora que eu deveria ter ensinado enquanto pastoreei esta igreja. Seria uma forma estranha de iniciar uma reunião de avivamento, ensinar sobre dízimos e ofertas? Mas eu fiz. Obrigado, Senhor, pela palavra, por todas as suas palavras. A Bíblia nos ensina sobre dízimos e ofertas, mas ensina-nos também a honrar a quem é devida a honra. A palavra é Deus falando conosco. Quando estamos sintonizados com os princípios bíblicos relativos à prosperidade, também honrando nosso pastor e seu cargo, certamente teremos uma colheita de bênçãos. Louvado seja Deus. Deus possa iluminar-nos, abençoar-nos e nos instruir sobre a sua vontade em todas as áreas de nossas vidas. E principalmente na financeira.